Vale analisar Black Mirror. Nossa, gente, Black Mirror volta na sua sétima temporada agora com esse episódio número um, falando sobre pessoas comuns. Eu não sei você, mas eu terminei esse primeiro episódio assim, silêncio. Em silêncio, porque não tem o que você dizer, não tem o que ser dito, né, desse momento, desse primeiro episódio, porque ele é tão realístico, ele é tão diferente das ficções científicas, né, que o Black Mirror vem, que vem sempre em camadas, a, as reflexões que ele traz em camadas, né? Nesse primeiro episódio dessa sétima temporada, ele é assim, entendeu? Toma! Entendeu agora? É tipo um chacoalhão, assim. E aí você finaliza o primeiro episódio tentando digerir, tentando compreender, tentando entender, tentando observar o ponto de vista, a perspectiva daquelas pessoas que passaram aquilo. E é como o título fala, né? São pessoas comuns. Pode ser eu, pode ser você, entende? Pessoas comuns, pessoas que levam uma vida cotidiana, feliz à sua maneira, um casal jovem que tem aí os seus sonhos, anseios, os dois trabalham, os dois têm sintonia, brincadeiras internas, eles têm uma vida comum, uma vida básica, né? Então, não é de uma alegria estratosférica, instagramável, e não é de uma melancolia, sabe, filosófica. Não, é uma pessoa comum que vive o seu cotidiano. Ambos trabalham, ambos têm conta a pagar, têm projetos em comum, eles pensam em ter um bebê, eles pensam em crescer a família, eles mantêm liturgias e protocolos próprios deles, e, e aí a gente vai vendo aquela vida, né, comum, que funciona, que é bonita de se ver, que é gostosa, né, de ver um casal em sintonia. E aí, de repente, ela. Então, alerta de spoiler, vai ter um pouquinho de spoiler aqui. De repente, ela fica doente, e dessa doença ela tem uma morte cerebral. E aí começa a se desenrolar o final das contas, o que a tecnologia pode fazer com a gente. Eu vejo o Black Mirror como se fosse um alerta, sabe? Um alerta de spoiler, talvez, como se fosse uma tentativa de falar, gente, ó, tá indo por esse caminho, mas a gente não precisa ir por esse caminho. De repente a gente pode fazer uma meia-culpa aqui e parar por um instante e refletir. Eu enxergo esses episódios como sendo esse caminho, sabe? De, olha, será que não está no momento da gente pensar? Será que não está no momento da gente rever, da gente refletir sobre alguma coisa, da gente pensar sobre isso? Me lembra muito aquele livro Admirável Mundo Novo, que se você quiser, me conta aqui se você quer que eu traga uma resenha sobre aquele, como uma resenha que eu fiz sobre Mais Esperto que o Diabo, né? Então me conta, opa, então me conta aqui se você quer. Para vocês que não sabem, a minha estagiária fica aqui do meu lado, né, trabalhando comigo. Então, tem 11 anos, meu bebezão, já deixa aí o seu like para ela, tá bom? Porque ela tá aqui comigo, eu tenho que arrumar a caminha. Então, o que que acontece? Como se fosse esse raciocínio, né, que a gente precisa fazer de, olha, será que o chat GPT ele realmente veio para facilitar a nossa vida e aí a gente está substituindo pessoas pelo chat GPT? Será que o tempo que eu fico nas telas, e se você for num restaurante agora, tomar um café da manhã, você vai ver grupos de pessoas ou trabalham juntos, ou são casais, ou são família, amigos, grupos de pessoas que estão ali, mas não estão ali, né? Eles estão distanciados pelo celular, porque cada um deles está usando o próprio celular, falando no próprio mundo, vivendo o próprio mundo, isoladamente, mas em conjunto. Então eu vejo o Black Mirror meio que assim, se alerta para a gente olhar para nós,
sabe? Eu assisti até agora, até o quarto episódio, então eu vou procurar trazer para vocês um episódio por vez, porque realmente merece cada um deles ser esmiuçado aqui pra gente, né? No Vale Analisar. Então, eu achei esse Black Mirror muito mais humano, em busca dessa humanidade que de alguma forma a gente está perdendo, sabe? Eu achei que o autor foi bem, o roteirista foi bem nesse sentido de resgatar a humanidade que a gente de repente está perdendo. Então é interessante porque nesse primeiro episódio que fala sobre a pessoa comum, ele vem justamente trazer essa questão do quanto que a tecnologia vem para nos ajudar, mas as empresas, né, é, o capitalismo, as empresas visam somente lucro atrás de lucro atrás de lucro, e aquilo que nasceu para, de repente, desenhar uma sociedade melhor, ela está sendo escrita e feita e realizada de uma maneira para diminuir, distanciar as pessoas e para usar as pessoas como ferramentas, né? É engraçado que falando assim, né? Usar as pessoas como ferramentas é como se a gente voltasse lá na época do feudal, é como se a gente voltasse lá na primeira revolução industrial, que é quando as pessoas viram apenas máquinas, né? Eu já fiz referência aqui ao Charlie Chaplin e eu tenho que trazer esse filme aqui para a gente avaliar, porque ele é mais atual do que nunca, né? A gente está discutindo as relações de emprego, de trabalho, na vida da sociedade e como que as pessoas estão vendo a sociedade. Então é um parênteses que vale a pena a gente abrir para discutir também em relação a isso. Então, a tecnologia aqui, até que ponto que essa tecnologia ela vem desprovida do lucro a qualquer custo? E até que ponto a nossa vida pode ser beneficiada por essa tecnologia? Porque, por exemplo, essas pessoas comuns, eles tinham um casamento bonito de se ver, né? Eles tinham uma relação bonita de se ver. Eles eram um casal que se amava, que fazia o amorzinho, que tinha as suas rotinas, que tinha os seus momentos de comemoração. Eles tinham uma vida boa, prazerosa. E de repente, por conta da tecnologia que traz a mulher dele de volta, eles acabam perdendo tudo isso, porque eles ficam refém de manter essa tecnologia e eles começam a inserir comerciais em cima daquilo sem prévio aviso. E é legal porque a Netflix fez isso e está passando na própria Netflix, né? Alô, hipocrisia! Estamos chegando! Então você vê que é uma autocrítica, né? Porque disse que não ia ter comercial e aí, de repente, todo mundo que já pagava aquele valor tem comercial hoje. E se você não quiser pagar, se você não quiser ter comercial, você tem que pagar o dobro. E é o que acontece aqui, né? No caso, eles vão aumentando o valor para dar benefícios mínimos de vida. Então, aquilo que começou inicialmente, que era para trazê-la de volta à vida, traz de volta a vida para ela, mas ao mesmo tempo que ela volta à vida, né, uma vida comum, uma vida normal, ela está condicionada e ela está refém dessa tecnologia que a mantém viva. E isso destrói a subsistência dela, porque ela perde totalmente a qualidade de vida que ela teria ali. Então é bem curioso como a gente pode aprofundar nessas questões. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos da psicanálise, porque é esse o intuito do canal, né? A gente não só falar da questão da mídia em si, do filme em si, da série em si, mas a gente falar também a respeito de como nós podemos reconhecer essas questões no nosso dia a dia. Então, olha só que interessante. Ele é um marido que busca uma solução que vai resgatar, vai trazer a mulher dele de volta. Mas quando ele traz a mulher dele de volta, essa mulher já não é a mesma pessoa. Por quê? Porque ela está funcionando através de uma tecnologia e essa tecnologia está mostrando um perfil dela que atrapalha a própria vida dela.
Então, não é uma coisa egoísta de falar, olha, eu quis ela porque eu quis. Não, ele foi enganado, tá? Como advogada, eu posso falar para você que caberia ali uma bela indenização por danos morais, uma obrigação de fazer em relação ao contrato inicial, porque a oferta que foi feita é que ele não teria comerciais, né? Enfim, que ele teria uma vida normal, que ele teria uma vida comum, como ele já tinha antes. E aí eles vão aumentando a tecnologia, melhorando, aperfeiçoando a tecnologia, e quem chegou lá no primeiro acaba perdendo essas oportunidades, porque tem que pagar mais, ele não tem condições de pagar mais. Então a gente vê aqui como que um homem que tem o seu trabalho, tem sua vida, se vê obrigado a fazer coisas que não, que humilham, que ferem a sua dignidade, mas ele é obrigado a fazer essas coisas para poder manter o amor da vida dele vivo, para poder manter a esposa dele viva. E ele se sujeita a fazer tudo que está ao alcance dele, justamente porque é a partir daí que ele vai conseguir manter essa relação viva, né? E no final das contas, você observa que ela já não está mais conseguindo viver assim, ela já não está mais conseguindo viver bem com essa dinâmica, com essa vida que escolheram. Então, quando que é o momento da gente desistir? Eu estou falando aqui desse episódio, mas não estou incentivando você a desistir da própria vida, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando aqui e tal. Mas pensando num projeto que você tenha, quando que é o momento que você tem que pensar em desistir desse projeto? Porque de fato ele não vai dar o que você queria. O que ele queria aqui neste momento era a esposa dele e ele não tem mais a esposa dele, né? E aí, conversando com ela, ela também não se sente mais ela. Ela não se sente mais viva, ela não se sente mais útil, apta, né? Vivendo, ela não se sente mais vivendo, né? E aí, quando que é o momento da gente aceitar as coisas como elas são e como elas se apresentam pra gente? Eu acho que é esse o discurso, sabe? Eu acho que é esse o embate que a gente fica nesse primeiro episódio, que é a gente tentar reconhecer quando é o momento que a gente tem que olhar para um, olhar para o outro e falar, realmente não dá mais, não é desse jeito que a gente quer, e buscar alternativa, e buscar soluções, e buscar meios. Você vê que ele fica numa luta solitária, lógico, né? Um episódio que vira um episódio que quer discutir várias camadas, mas ele fica numa luta solitária, porque até então a gente vê ele indo até a empresa, discutindo com a empresa, e a gente vê ele conversando com a esposa, mas ele não abre lá no trabalho dele, ele não conversa com uma pessoa externa que de repente poderia dar uma orientação diferente, ele não busca alternativas sobre aquilo que ele foi enganado, sobre aquilo que ele foi, né, oferecido para ele de alguma forma. Ele não tem nem, eu acho que, como ele está trabalhando tanto, chega a trabalhar 16, 18 horas, o tempo que ela passa dormindo é o tempo que ele passa trabalhando, ele não tem nem tempo, né, de pensar em como que ele poderia reverter essa situação, ou como que ele poderia encontrar uma solução para esse ponto que ele está vivendo. E, e é interessante, porque aí é nesse momento que eu quero que você faça essa reflexão de tudo que você está passando aí na sua vida. Qual a solução que você pode encontrar, ou com quem você pode conversar, quem você pode procurar, que vai te orientar, vai te dar uma luz, vai te dar um sinal, vai te dar, sabe, uma forma de você enxergar que aquele não é o ponto final. Não precisa ser o ponto final, sabe? Que aquele não é o ponto de chegada, né? Ele pode ser o ponto de partida, pode ser um ponto de recomeço, né? De reinício. Então, eu queria que você ficasse com essa reflexão aí nesse episódio, porque a gente precisa se permitir encontrar soluções para aquilo que a gente está vivendo. Não desanimar e não ficar desesperançoso por aquilo que a gente está vivendo e tentar reconhecer. No mais, curte, comenta, compartilha, me diz aqui o que você achou desse episódio. Você também terminou ele em silêncio. Vamos prosear e eu te espero no próximo. Obrigada, Reverbera comigo. Tchau.